Em realidade, a gente não sabe se de fato ocorreu um cessar-fogo, se esse conflito entre Irã e Israel foi apaziguado momentaneamente, ou se a gente conseguiu, né, uma trégua ali, ainda que momentânea, de uma forma mais retumbante, uma perspectiva de se ter uma diminuição dos ataques entre Irã e Israel. O que eu acredito dentro dessa perspectiva, dada toda a análise, dada a contextualização do que a gente tem de notícias, e eu acho que é importante trazer um parênteses aqui, né? É muito difícil a gente ter notícias concretas, tanto de dentro do Irã quanto de dentro de Israel. Existem duas censuras em cursos, tanto dentro do Irã quanto de Israel, a gente não pode esquecer. Existem duas leis impostas justamente por segurança nacional, que muito do que está acontecendo lá dentro não é trabalhado com a mídia, nem com a mídia local. Dentro dessa perspectiva, a gente também não pode confiar cegamente no Trump, porque a gente sabe que o Trump Anderson, ele é um exímio negociador e ele é um exímio também blefador, dada a contextualização das fala para tarifas, dada a isso. O contextualização de nome da outras guerras, como por entrevistada exemplo, tem que ficar Putin, ele atento deu a duas tudo isso. semanas para o Putin cessar fogo e não fez. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, de fato, tanto Irã quanto Israel estão se autodeclarando vitoriosos dessa batalha que eu não vejo como finada, porque de fato a gente tem ainda em curso uma ação em Gaza. E o Irã a gente sabe que não vai parar com as ações enquanto Israel não parar com as ações em Gaza. Mas aí a gente entra num outro tópico. Eu acredito que tenha havido sim negociações no Catar, mas em contrapartida essas negociações não foram nos termos que o Trump está anunciando. Essa negociação foi justamente para que Israel parasse com os atos de agressão contra o território iraniano e o Irã parasse de contra-atacar. Só que aí a gente tem a ideia da guerra por procuração. Nesses últimos dias, os Houthis, que são, né, um grupo, um braço armado, uma força paramilitar, por muitos considerados um grupo terrorista, falou que apoiaria o Irã. Isso é lógico. E aí a gente precisa voltar a observar esse grupo que se localiza no Iêmen, justamente se ele não vai retornar às ações contra Israel. Eu não acredito que nesse momento vá ter alguma ação muito concreta em relação Irã versus Israel, mas sim essas outras forças paramilitares, como Hezbollah e principalmente os Houthis, atacando Israel nesse momento. O objetivo, o objetivo de Israel, pelo menos declarado pelo Bibi, pelo primeiro-ministro, a certa altura dessa guerra que o Trump batizou de Guerra dos 12 Dias, o objetivo declarado era derrubar o regime iraniano. Não era apenas impedir ou interromper um processo de enriquecimento de urânio que resultaria, no limite, em construção de bombas atômicas. Era derrubar. Muito bem, mas isso não impede que Israel diga agora: opa, ganhei a guerra. Como, aliás, você observou, todos dizem que ganharam a guerra. O Trump não, quem ganhou fui eu. E o Irã, coitado de lá, sai de não, fui eu que ganhei, foi a minha reação. Alguém, pelo menos, se a gente levar em conta esse período de interrupção ou de suspensão de conflitos, alguém tem razão para se gabar, Priscila, de que ganhou ou saiu em melhores condições do que os seus adversários nessa guerra de 12 dias? Noblar, a gente precisa ler a situação como um todo, e eu digo aqui não apenas em realidade regional do Oriente Médio. O que acontece? Quem sai como grande vencedor é inegavelmente Donald Trump, até porque o presidente da OTAN parabenizou-lhe por conta das ações no Oriente Médio. Isso é inegável, nesse primeiro momento, tá? Então, ainda que o Donald Trump a gente não saiba se de fato ele foi o idealizador desse. Não vamos falar cessar-fogo, mas dessa trégua entre Irã e Israel, a gente não sabe se de fato os estados estão levando a cabo o que ele falou, que eu acredito que seja muito difícil, mas em contrapartida, os países europeus, encabeçados pelo presidente da OTAN, falaram sim que o Trump merece, de fato, ser condecorado por conta dessas ações que ele desenvolveu no Oriente Médio e conseguir acabar com essa situação em relação a Irã e Israel. E uma segunda perspectiva é que o Trump ele promete justamente acabar com as guerras, só que ele não consegue. Hoje, inclusive, na reunião, entre as reuniões da OTAN, o Trump falou o seguinte: perguntaram para ele, poxa, mas você não conseguiu acabar com a guerra russa versus Ucrânia? Ele falou, pois é, mas são pessoas difíceis, eu estou tentando, mas eu consegui acabar com a guerra Israel versus Irã.
Então, ele se condecora justamente por atender o seu eleitorado, que quer justamente que ele acabe com essas guerras eternas, e principalmente como sendo o idealizador da paz no mundo. Então, ele ganha fôlego para especialmente conseguir negociar em relação à questão da guerra Rússia versus Ucrânia. Isso é muito importante destacar. Mas quando ele Agora, foi à guerra, quando ele providenciou aquele bombardeio, pelo menos apresentado como um bombardeio de grande escala, foi para, no mínimo, atrasar em muito tempo o processo, o programa nuclear do Irã. E, pelo relatório que saiu, que vazou pelo menos do Pentágono, esse atraso será pequeno, será seis quase que meses. insignificante. Até porque o Iatollah lá não ficou esperando que bombardeasse o que ele sabia que ia ser bombardeado. Deve ter tirado, pelo menos, uma boa parte do acervo do seu programa nuclear daquela base que foi atacada. Então, como é que foi bem sucedido? Por que é que o Trump pode se gabar de ter sustado uma guerra que a gente ainda não sabe se de fato foi sustada? E mais ainda, por não ter conseguido, na verdade, destruir o que ele dizia que ia destruir com aquilo ali, e acabar com aquele programa militar do Irã, atacando do jeito que ele atacou. Mas, Noblar, é uma guerra de retórica, né? E a gente sabe que o Trump Ah, fala o que bom. ele entende de fato ser verdade. E aí tem o segundo ponto que eu pergunto, né? Eu me questiono na realidade se o Trump realmente estava muito interessado em acabar com o programa nuclear iraniano. Eu não acredito que ele estava tão interessado assim na perspectiva de ser o objetivo finalístico dele acabar com o programa nuclear iraniano, porque ele sabia que de fato não se acaba com o programa nuclear de tal forma que se acabe com a tecnologia, que se acabe com o know-how, que é o mais importante aqui, e principalmente sabendo que a cidade, principalmente de Fordow, é extremamente vinculada a um contexto de segurança, segurança inclusive, que ainda que o P2 possa atacá-la, existe toda uma contextualização que é difícil finalizar, findar com esse processo de, enfim, de desenvolvimento de planta nuclear iraniano. Então, o que eu vejo, de fato, é o Trump se gabando não por finalizar o programa nuclear iraniano, porque isso é praticamente impossível. Até porque eu já vou fazer uma ressalva aqui, a gente tem que fazer um movimento análogo com o que aconteceu na década de 90. Mas em relação à finalização dos ataques, ele se gaba de ter conseguido. Então, o que o Trump quer, e o que eu acredito que ele esteja buscando, é justamente um Nobel da Paz encabeçado por ele ter essa retórica de finalização de guerra. Não de finalização justamente do quê? Do programa nuclear iraniano. Porque daí a gente precisa voltar que, primeiro, o Trump estava negociando com o Irã. E não estava negociando a finalização, mas uma flexibilização do programa nuclear iraniano. Segundo, o Trump sabe que foi os Estados Unidos que forneceu tecnologia nuclear para o Irã. Em 1953, um programa chamado Atoms for Peace. Os Estados Unidos vendeu tecnologia nuclear para o Irã. Então, a tecnologia nuclear iraniana vem dos Estados Unidos. E o Trump até, enfim, um mês estava negociando com o Irã. Só que não para finalizar o programa. Então, o que eu acredito que tenha acontecido de fato é um respiro para que o Trump consiga se posturar no cenário internacional como uma pessoa que vai finalizar as guerras, porque ele não estava conseguindo. Bom, enfim, Israel, e eu acho que não é nem guerra, né? Porque não tem um exército palestino, mas Israel na Palestina ele sabe que é muito difícil finalizar com essa questão, mas Rússia versus Ucrânia ele ainda acredita que vai finalizar, mas ele precisava de um respiro. Falando o seguinte: eu não consegui ainda, mas eu já consegui Irã versus Israel. E o segundo ponto que eu acho importantíssimo a gente destacar também é que muita gente interpreta, quando a gente fala do programa nuclear iraniano, como sendo uma defesa do programa nuclear iraniano para desenvolvimento de bombas nucleares. E não é isso. O Tratado de Não Proliferação ele prevê dois pontos importantes. Primeiro, a gente não pode impedir a utilização de tecnologia nuclear para fins pacíficos. Tanto é que Brasil e Argentina possuem programas nucleares super desenvolvidos para fim de prestação energética. E o segundo ponto, a partir do momento que o Irã está dentro do TNP, a sociedade internacional, via Conselho de Segurança, pode imputar sanção econômica, que faz com que a gente tenha um desgaste do regime se, porventura, o Irã não deixar a sociedade internacional, principalmente a Agência Internacional de Energia Atômica, ter um controle do seu programa nuclear. E aí,
essa sociedade internacional via Estados Unidos e Israel ficam pressionando tanto o Irã, que o Irã vai acabar saindo do TNP e aí não tem controle. Aí ele vai desenvolver bomba nuclear, como aconteceu na década de 90 com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte fazia parte do Tratado de Não Proliferação. Foi tanta pressão dos Estados Unidos, mas tanta pressão, que ela falou o seguinte: então agora eu vou sair e vou desenvolver bomba nuclear. Então a gente precisa ter cuidado, ter cautela com esse programa nuclear iraniano para não acontecer o que aconteceu com a Coreia do Norte. Inclusive, porque o parlamento iraniano hoje aprovou a não concessão de abertura de território para que a Agência Internacional de Energia Atômica ingresse e fiscalize o programa nuclear iraniano. Então, a gente está pisando num terreno muito, mas muito arenoso para que nós possamos simplesmente falar: acabe com o programa nuclear iraniano. Não existe essa possibilidade, porque todos os países do mundo podem desenvolver programa nuclear para fins pacíficos. E a única forma que a gente tem que controlar o programa nuclear iraniano é por intermédio do Tratado de Não Proliferação. Então, muita pressão no Irã vai resultar em um movimento reverso. Ele vai desenvolver bomba atômica, como foi o caso da Coreia do Norte. Se o Trump está cansado de saber disso, Priscila, por que que ele foi lá e fez esse espetáculo dessa operação para destruir o que ele sabe que é indestruível? Bom, primeiro porque a gente sabe, né, que teve uma pressão de Netanyahu muito grande, né, inegável, e dentro do partido também, partido não, mas dentro dos apoiadores do Trump existem os ultranacionalistas e os que apoiam Israel a todo custo. E dentro dessa premissa, ele quis responder também para essa parcela do seu eleitorado, não digo, mas para essa parcela dos seus apoiadores. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele precisa se firmar na região também como grande intermediador e também como grande influenciador da região. Ele precisa conter os avanços iranianos, não na perspectiva nuclear, mas na perspectiva de influência e também na perspectiva do quê? Na perspectiva de ter bases militares. E a gente precisa lembrar, Noblar, tá? Que a finalização dessa guerra, tá? Ou desse confronto para os Estados Unidos, ela não é tão interessante assim. O Trump é um egocêntrico, a gente sabe, ele é um showman, ele também quis chamar a atenção para si, mas ele sabe que vai continuar alguns conflitos ali naquela região, principalmente Israel versus Gaza, e a gente precisa entender que com a instabilidade regional, e inclusive fazendo com que o Irã pare, tá? Enfim, com esse programa, supostamente com esse programa nuclear, Estados Unidos consegue estrangular algumas economias asiáticas com a falta de petróleo, né? Então a gente sabe que, olha só, olha como tudo é interligado. A gente sabe que os Estados Unidos foi lá e bombardeou e falou o seguinte: se você não parar, Ira, eu vou voltar a te bombardear. Mas no caso, não é o programa nuclear que interessa para o Trump. O que interessa é o seguinte: ele deu uma contrapartida para o Irã falando o seguinte: você pode agora vender petróleo para o mercado internacional. O que vai acontecer? O Irã, sem as sanções, ele pode aumentar o preço do petróleo. E o maior comprador do petróleo iraniano é a China. Então, acaba que a China vai ter que aumentar o preço justamente da sua produção por conta do aumento do custo dessa commodity, que é o petróleo que vem do Irã. Anteriormente, a China estava comprando o petróleo do Irã a preço de banana. Por quê? Porque a gente tinha as sanções e as empresas chinesas que compravam petróleo iraniano não poderiam ser vinculadas no mercado internacional numa perspectiva de comércio global, porque elas estavam comprando, fazendo um ilícito internacional a partir dessa perspectiva do petróleo. Então, é tudo interligado com a questão de desenvolvimento econômico, primeiro, segundo, influência regional e terceiro, o grande foco que sempre foi do Trump, calar um pouquinho o mercado chinês. Esse é o grande aspecto. Ele bombardeou pensando já justamente nessa contrapartida iraniana. Você acaba com o teu programa nuclear, vamos fazer o cessar-fogo, não vai acabar, obviamente, né? Mas é a retórica do Trump, vamos fazer o cessar-fogo, mas em contrapartida o que eu te dou é a possibilidade de fazer um mercado de petróleo com alguns países, principalmente com a China. Acabamos justamente com essa perspectiva de vender o petróleo a preço de banana para a China.